Se o treinamento do seu aluno é baseado principalmente em máquinas, assiste esse vídeo porque você precisa parar de fazer isso. Fala aí galera que quer fazer o treinamento funcionar, meu nome é Bruno, criador do método Treinamento Mais Funcional, e no vídeo de hoje, mentoria online dessa semana, eu vou falar por que você deve fugir das máquinas, você deve priorizar muito mais exercícios com peso corporal ou peso livre do que exercícios em máquina. Então eu vou utilizar um exemplo de que uma seguidora minha aqui mandou para mostrar para você por que trabalhar fora das máquinas é muito mais funcional e muito mais benéfico para os seus alunos. Então vamos lá, primeiro o exercício que a gente vai analisar aqui é um exercício que poderia ser chamado de empurrar vertical, exercício de press, por exemplo, quando a gente faz com dumbbell, kettlebell, mas esse é um exercício de desenvolvimento na máquina. Eu não vou falar hoje sobre execução de exercício, eu só vou falar por que a gente deve priorizar exercícios em peso livre do que exercícios em máquina. Primeira coisa que a gente tem que entender: quando eu coloco meu aluno em uma máquina, como por exemplo essa que você está vendo no vídeo, a máquina está ali parada. Quem tem que se adaptar à posição da máquina é o próprio aluno, é o corpo do seu aluno se adaptando à posição da máquina. Ou seja, todos os alunos, sem exceção, vão ficar na mesma posição. Mas aí a gente entra já num ponto muito importante, que é o ponto de individualidade biológica. Todos nós aprendemos isso na faculdade. E muitas pessoas só focam nisso em relação ao fisiológico, mas a gente também tem que relacionar essa individualidade com as questões de funções articulares. Muitas vezes o meu aluno ele não tem condição de fazer uma abdução, uma rotação interna, uma rotação externa do ombro com uma abdução igual é necessário nesse exercício de desenvolvimento, ou seja, meu aluno ele vai ser obrigado a compensar, por exemplo, com a coluna lombar ou alguma outra compensação para conseguir realizar o exercício, porque essa é a única posição possível para se realizar o exercício, porque a máquina ela é rígida, vamos dizer assim. O seu aluno não tem liberdade de movimento, ou ele se posiciona do jeito que a máquina quer, ou ele não vai fazer o exercício. Então aqui a gente já entra num ponto muito importante. Quando a gente coloca o nosso aluno na máquina, aquela posição que a máquina exige é a posição que o seu aluno vai ter que ficar obrigatoriamente. E se a gente tem que respeitar a individualidade biológica de cada um dos alunos, porque todos os nossos alunos vão fazer o mesmo exercício na mesma posição, sendo que cada um vai ter as necessidades individuais específicas. Se você soubesse fazer a avaliação funcional do movimento, você ia ver que é um crime colocar todos os alunos para fazer, por exemplo, um desenvolvimento na máquina, onde todos os alunos vão estar na mesma posição. Tem aluno que não tem capacidade de executar um exercício de empurrar vertical, então não tem como eu colocar ele no desenvolvimento na máquina. Eu precisaria trabalhar com uma angulação menor, por exemplo. Então, primeiro ponto, as máquinas elas são rígidas. Quando você coloca o seu aluno na máquina, ele deve entrar naquela posição e aquela posição é a única que ele vai conseguir realizar o exercício. Muitas vezes o seu aluno tem dor no ombro, tem dor aqui, tem dor ali, por conta disso. É uma angulação que ele não é capaz de realizar o movimento e você está obrigando que ele faça o movimento nessa posição, nessa angulação, sendo que a articulação, por exemplo, do ombro dele não está preparada para realizar exercícios assim. Pode ser que sim, ele esteja preparado, a articulação seja capaz de realizar esses movimentos, mas na maioria das vezes não vai. O aluno vai chegar para você com várias disfunções e esse é um exemplo de máquina e você vai colocar ele em todas as outras máquinas e você vai obrigar ele a realizar aquele movimento naquela posição e é muito mais prejudicial do que vai muito mais prejudicar o seu aluno do que ajudar. Então preste atenção nisso, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, e na minha opinião é o ponto mais importante, quando a gente faz uma máquina, assim, ela não imita, vamos dizer assim, a vida real. Não tem quase nenhuma transferência da força que a gente está trabalhando aqui na máquina para a força que a gente vai precisar no dia a dia. Ou seja, trabalho em máquinas não é um trabalho real. Não é a força que o seu aluno vai precisar no dia a dia. Ele simplesmente senta, a cadeira, o banco que ele está sentado ali, faz 80% da estabilização. Quando eu estou sentado numa cadeira aqui, é só encostar minhas costas, deixar as costas retas e pronto, faço a movimentação. Mas no dia a dia, dificilmente ele vai ter algum apoio, ele vai ter que se estabilizar sozinho, vai ter que fazer a estabilização central, forte ali, para não deixar que a lombar machuque. Ele vai ter que estabilizar os membros inferiores, não vai estar com o membro inferior elevado, ele vai estar com o membro inferior no pé, então ele tem que ter essa estabilização de arco plantar no chão, fixação do pé no chão, contato do chão com o pé, essa conexão chão-pé, ela tem que existir.
quando eu faço a força no movimento para cima, eu vou ter um desequilíbrio maior, vou necessitar de uma estabilidade maior no dia a dia. E quando a gente trabalha essa força na máquina, a máquina ela faz 80% da estabilização, se não mais. Eu não tenho esse número especificamente, mas cara, quando você faz na máquina, você não precisa quase de nenhuma estabilização. Você só pensa na musculatura individual que está trabalhando ali. E como eu sempre falo, treinamento funcional não vai focar em hipertrofia. A hipertrofia ela fica em segundo, terceiro, quarto plano. Ela é uma consequência do treinamento de força. A gente sempre vai focar dentro do treinamento funcional a força funcional, a função do nosso aluno. A gente vai trabalhar a força que ele consiga utilizar no dia a dia e não simplesmente para aumentar a massa muscular ou para deixar ele mais forte embaixo de uma máquina, por exemplo. Essa máquina não vai acompanhar ele no dia a dia. Ele vai precisar de várias outras estabilizações, de várias maneiras diferentes no dia a dia, além dessa de sentado. Pode ser que uma hora ou outra ele precise dessa força sentado aqui, mas muito mais difícil ele precisar disso do que precisar de uma estabilização, realizar um movimento de empurrar vertical em pé. Por exemplo, quando o seu aluno chega do mercado com uma sacola pesada, ele precisa colocar essas compras no armário. Você acha que ele vai ter uma cadeira que ele vai e aperta lá o elevadorzinho, a cadeira sobe, ele vai e põe assim no armário. Não, ele vai estar de pé, vai pegar a sacola e vai colocar para cima. Ele vai pegar um monte de roupa e vai colocar em cima do guarda-roupa. Ele não vai ter uma cadeira, um banco para estabilizar ele. Ele vai ter que fazer essa estabilização sozinha. E eu estou falando do padrão de movimento de empurrar vertical, mas todos os outros padrões também. Quando o seu aluno faz agachamento no Smith, a barra é guiada. Ele nunca vai ter essa direção que a barra tem no dia a dia. Ele vai ter que fazer esse agachamento, esse padrão dominante de joelho bilateral simétrico, sozinho. Quem vai ter que estabilizar o movimento, estabilizar o corpo dele, é ele próprio. Então, quando a gente dá algum auxílio para o nosso aluno, a gente pode pensar que a gente está melhorando a vida dele. Mas se a gente for pensar no treinamento funcional, se você quiser realmente trabalhar o treinamento funcional com o seu aluno, cara, foge das máquinas. Esquece máquina, começa a trabalhar peso livre, peso corporal. Muitas vezes, na maioria das vezes, o seu aluno não consegue realizar a maioria dos exercícios com o próprio peso corporal e você está colocando ele na máquina e tacando carga em cima dele. Isso a gente chama mas o Gray Cook chama que é adicionar carga à disfunção. Você está melhorando a disfunção do seu aluno, está deixando ele mais disfuncional ainda. Então é só parar para pensar um pouquinho. Você quer o quê? Melhorar a função do seu aluno, quer dar longevidade para ele, prevenir o máximo possível, diminuir o máximo possível o risco dele se lesionar para ele conseguir continuar treinando com você, ou você quer simplesmente que ele aumente a massa muscular, independente do risco que ele vai correr. Então você quer que ele tenha um deltoide aqui, ó, engolindo o pescoço, o trapézio superior engolindo o pescoço, e aí você coloca ele na máquina, independente se ele vai se lesionar ou não. É isso mesmo que você quer? Será que todos os seus alunos são fisiculturistas para trabalhar sempre na abordagem do fisiculturismo? Cara, esquece isso. Traz seu aluno para a vida real. Ele vai precisar dessa força funcional no dia a dia. E essa força não é feita sentada numa máquina. Eu bato sempre na tecla, não estou criticando a musculação, eu estou criticando o atendimento genérico, que todo mundo faz a mesma coisa. Pega o aluno, coloca na máquina para fazer desenvolvimento. Pega o aluno, coloca na cadeira extensora para trabalhar quadríceps. Mas e a função do seu aluno? Onde que é trabalhada no seu programa de treinamento? Seu aluno muitas vezes vai te procurar para melhorar a saúde dele. E simplesmente ser forte sentado numa máquina não vai melhorar a saúde nenhuma. Pode ser se você pegar um aluno muito sedentário, que não faça nada, você consiga melhorar a saúde daquele aluno. Mas não é porque você está trabalhando na máquina, é porque qualquer tipo de treinamento melhoraria a saúde dele. Mas e daí? Daí pra frente, o que você vai fazer? Você vai mudar o seu atendimento do nada ou você vai continuar nas máquinas e tudo mais? Então para um pouquinho para pensar, esse é um dos exemplos, e não, de novo, não estou criticando a musculação, não estou criticando quem faz exercício na máquina, eu só estou dando uma visão diferente do que você pode fazer para melhorar o atendimento do seu aluno e melhorar também os resultados que ele realmente precisa, e não os resultados que você coloca na sua mente que ele vai precisar, que ele precisa ficar fortão igual o fisiculturista que aparece lá na TV. Fisiculturista é o esporte dele, ele precisa de um tipo de treinamento. O seu aluno não é fisiculturista. Da mesma forma que o seu aluno não é atleta de alto rendimento, você não pode passar um treino de alto rendimento para ele, você não pode passar um treino de fisiculturista para ele, porque ele também não é fisiculturista. Apesar de vários alunos quererem hipertrofia e tudo mais, você como profissional de educação física tem o papel de mostrar para ele qual treino, qual tipo de treinamento vai ser mais benéfico para a vida dele, vai ser mais
efetivo para a vida dele. Aí se ele optar por continuar fazendo dessa forma, não tem problema. Mas para um pouquinho para pensar e foge das máquinas, foge das máquinas. Se o seu aluno gosta de fazer máquina, coloque ele uma outra vez para fazer a máquina, mas exercícios com peso corporal, seu aluno tem a capacidade de controlar o próprio peso e daí colocar carga externa, não vai ter outra coisa que seja mais benéfica do que isso. Então preste atenção, eu sei que eu repeti várias vezes a mesma coisa nesse vídeo, mas é para entrar na sua mente. Lembra da frase que eu postei esses dias nos stories, não sei se você viu, mas pra gente ficar bom em alguma coisa, a gente tem que fazer 2000 vezes duas coisas e não 2000 coisas duas vezes. Por isso que eu repito, para entrar na sua mente, eu bato em cima da tecla para você começar a trabalhar realmente o treinamento funcional e não simplesmente fazer máquina com seu aluno no final da aula, fazer um circuitinho e aí chamar isso de treinamento funcional. Você está se enganando, está enganando o seu aluno e disseminando uma coisa totalmente incorreta do que é realmente treinamento funcional. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Pega a visão e saia das máquinas. Tamo junto, até a próxima e forte abraço.